Boa noite a todos. Que alegria estarmos reunidos em mais uma doutrinária na casa de José Pititinga. Esse ambiente tão acolhedor, tão aconchegante, tão fraterno, que está sempre preparado para nos auxiliar em nossas necessidades e nos guiar na nossa caminhada espiritual. Vamos dar início à prece de abertura, fechando os nossos olhos, silenciando a nossa mente, o nosso coração, nos colocando em estado de presença plena com esse momento, para sermos capazes de compreender e vivenciar a mensagem que será transmitida na palestra de hoje. Pedimos a iluminação e intuição dos mentores espirituais que regem essa casa, iluminando o corpo diretor, os trabalhadores, os voluntários, os doadores, todos que contribuem para que essa importante obra cumpra com seu propósito. Pedimos também que os anjos de luz iluminem as palavras do nosso irmão Jacó, que elas sejam capazes de tocar o nosso íntimo e nos despertar para sermos melhores em nossa jornada de aprendizado e evolução espiritual. Que assim seja. Então vamos dar início, Jacó, à palestra de hoje. Obrigado, amiga. Boa noite, gente. Verdugos da alma. Nunca é fácil falar sobre sentimentos. Os sentimentos são informações que todos os seres biológicos são capazes de sentir nas diferentes situações que vivenciam. Todo ser é dotado de sentimentos e eles são diferentes entre si. A parte do cérebro que processa os sentimentos e emoções é o sistema límbico. Fica aqui, no meio. Aqui você tem o id, o ego e o superego. Passado, presente e futuro. Então está no presente. O tema é muito vasto e ainda não totalmente conhecido por nós. Basta dizer que costumamos confundir sentimento com emoção. Basicamente, o sentimento depende de uma construção mental complexa, para existir. Enquanto a emoção é completamente involuntária e imediata. Ou seja, emocionar-se é um processo desprovido da necessidade de haver um esforço cognitivo. Você não se programa para se emocionar, se emociona na hora, você nem espera. Mas uma coisa já é do nosso conhecimento, ou pelo menos do conhecimento de quem já tem um contato mais consistente com a doutrina espírita. O que é isso? É que são incontáveis os sentimentos inadequados, sentimentos que se apresentam como verdadeiros verdugos a atrofiar os valores mais nobres da nossa alma. E nós, hoje, podemos afirmar que, irresponsável e prazerosamente, os alimentamos no nosso dia a dia. Olha, irresponsável e prazerosamente alimentando os nossos verdugos, os verdugos da nossa alma. Vamos aqui abordar à luz da doutrina espírita alguns deles. E para que possamos entender esse tema, que será voltado para o ciúme, o egoísmo e a vaidade, nós vamos encontrar várias obras psicografadas por diversos irmãos. A literatura espírita é vasta nesse sentido. E nessa vastidão, uma coisa nos intriga e nos faz parar para perguntar. Já cansei de me perguntar isso há muito tempo atrás. Por que nossos irmãos do plano espiritual estão sempre a nos mandar mensagens? São tantas, algumas por vezes a repetir determinados chamamentos, a nos convidar repetidamente às mesmas reflexões. Todo o livro espírita você lê, é reforma íntima, é perdão, é caridade, as mesmas coisas. De uma forma diferente aqui e ali, mas o meu assunto é o mesmo. Por que isso?
Porque constantemente ele nos manda informações, orientações do plano invisível. Só através de Chico Xavier foram 451 livros. De Divaldo, 250. São 700 livros só desses dois. Que juntos venderam cerca de 50 milhões de exemplares. Com os mesmos temas. Humberto de Campos, na introdução do livro Pontos e Contos, no capítulo intitulado Estranhos Credores, do qual Patrícia Torres extraiu essa reflexão, ele próprio vai explicar o porquê de mais um livro. Para que nós possamos pensar esse cuidado amoroso na nossa jornada aqui na Terra. Ele vai dizer assim: inspirados no Evangelho de Jesus, nós vamos escrever para vocês mais uma página desse singelo livro. E faz aquela pergunta: por que será que se manifestam os desencarnados com tanta insistência na Terra? Normalmente nós também fazíamos essa pergunta, eu fazia a mim mesmo, né? Será que eles não têm mais do que se ocupar no plano espiritual? Ele próprio responde: é que o túmulo não significa cessação de trabalho, nem resposta definitiva aos nossos problemas. Olha, gente, o que os espíritos estão a nos dizer: o túmulo, a morte desse corpo físico, que nos é instrumento de evolução desse planeta, não representa a cessação de trabalho. Pelo contrário, né? Aquele negócio de dizer assim: cadê fulano? Fulano morreu, graças a Deus que descansou. Descansou coisa nenhuma, vai agora que ele vai trabalhar. Aqui na Terra a gente passeia a nível de trabalho. Você não sabe que você passa um ano no umbral atendendo espírito enfermo. Você não sabe o que é isso, né? Espírito demente, dementado. E você não pode deixar lá. Então, cuidado. Lembrando que o Cristo vai nos dizer lá no Evangelho de João: meu pai trabalha até hoje e eu também. Não é a gente que vai descansar. Não é a gente que vai descansar, né? E a nossa evolução, o nosso processo de transformação, de aperfeiçoamento, é uma caminhada solidária. Ninguém caminha sozinho aqui na crosta terrestre. Ninguém. Nem lá também no plano espiritual. Ninguém. É como se todos nós tivéssemos um fio nos ligando a todos. Aliás, a física quântica já está afirmando isso hoje, né? Estamos todos envolvidos por uma teia, tal. Quer nos lembremos de conhecer uns aos outros nessa vida ou não. Não tem problema, está tudo ligado. Todos nós estamos ligados por esse fio. E se um de nós evoluir mais rápido, caminhar adiante com maior velocidade, ao chegar lá na frente, pelo amor que envolve nossos corações, vamos olhar para trás e notar que não adianta estar lá sozinho. Não adianta estar sozinho. Porque é isso que muitos irmãos voltam para nos, por isso que muitos irmãos voltam para nos ajudar, para nos socorrer. Porque a nossa perfeição será completa quando estivermos todos juntos de volta ao convívio do Pai. Imagina quando é que vai ser isso. Pense só em Pedro Paraíso, daqui que ele evolua, vai para lá, vai ser difícil a gente esperar ele, né? É por isso que os nossos irmãos do plano invisível trabalham tanto e de forma tão amorosa a cuidar de nós aqui na Terra. Imaginemos nós, numa causa simples, né? Quando tomamos consciência, quando nós descobrimos algo maravilhoso, o que é que nós queremos fazer para com aquilo que nós amamos? Compartilhar. Aqui assim. Compartilhar com eles. Dizer para eles da alegria daquela descoberta. É isso que os nossos irmãos do plano espiritual fazem conosco, em cada obra que nos brindam aqui na Terra. Compartilhando das suas experiências para nos ajudar a relembrar o caminho, para nos ajudar a relembrar como devemos conduzir as nossas vidas aqui, para que ao atravessarmos a porta do túmulo, possamos voltar do jeito que os nossos irmãos estão lá nos esperar. Como é que eles estão nos esperar? Bem melhor do que quando aqui chegamos. Porque esse é o nosso compromisso. Nós não estamos aqui numa viagem de passeio, nós estamos aqui a trabalho. Fala-se muito em evolução espiritual. Evolução espiritual significa trabalho, resumindo, trabalho. Estamos a trabalho de quê? Nós vamos ver lá na frente.
Na introdução desse livro, Pontos e Contos, tem uma historinha que nos ajuda a pensar sobre esses questionamentos que estamos compartilhando aqui. Conta que um monge passou muitos anos rogando a visão do Cristo. Ele queria ver o Cristo. E ele orava, ele pedia clementemente que queria ver Jesus. E pela manhã, quando ele estava em prece, ele viu Jesus ao seu lado. Quase que... E caiu de joelhos em jubilosa adoração. Naquele mesmo instante em que ele tinha aquela visão maravilhosa que ele acalentou tantos anos, que ele desejou tanto tempo, tocou o sino do convento, chamando todos ao trabalho. Gente, é sempre assim. Quando há um trabalho com o Cristo, você tem alguma coisa a fazer. Tem algum empecilho, tem algum obstáculo. Não tem jeito. Para ver se você está lá. Né? E o que é que ele faz? A hora era de socorrer doentes e aflitos, a hora era do trabalho. O monge relutou, claro, né? Não queria abandonar aquela visão maravilhosa de Jesus. Mas, com imenso esforço, levantou-se e foi cumprir as obrigações que lhe competiam. Serviu pacientemente ao povo no grande portão do mosteiro. Não obstante, um pouco amargurado, triste por ter interrompido aquela visão. Voltando, porém, à cela, após ter cumprido com seu dever, chorando e rindo de alegria, ele observou que Jesus permanecia ali esperando por ele. E ele novamente se ajoelhou em êxtase diante do mestre. E Jesus diz àquele monge: se você tivesse permanecido aqui, eu teria ido embora. É assim. É assim que nós somos convidados sempre ao trabalho. Emmanuel, no livro Pão Nosso, pela psicografia de Chico Xavier, tem uma mensagem que ele define Jesus. E ele diz que muitos de nós chamamos de irmão, mestre, rabi, salvador, várias denominações. Mas há uma que o define na sua essência. Na sua essência. Trabalhador divino. Como é que diz? Nenhuma denominação que nós utilizamos chega nisso aí. Trabalhador divino. Quando nós pensamos em Jesus, nós não conseguimos imaginar um momento da sua vida em que ele estivesse repousando, dormindo, deitado, entregue à acomodação à inércia. No Evangelho você não encontra esse momento. Nós vamos sempre encontrar o Cristo socorrendo os aflitos, curando os doentes, orientando, esclarecendo seus discípulos e falando às multidões. Sempre trabalhando. Mas o que é que nós entendemos por trabalho? É um tema meio abstrato, né? No livro dos Espíritos, os Espíritos esclarecem a Kardec, na questão 675, que trabalho é toda ocupação útil. Se não tiver utilidade, não é trabalho, é lazer, é o que você quiser, mas não é trabalho. E todo trabalho útil está embutido na seara do Cristo. Por mais simples que seja, está embutido na seara do Cristo. E nós nos enganamos profundamente se pensamos que estamos aqui nesse planeta para trabalhar para Jesus. Ah, mas eu trabalho para o Cristo. Cuidado. Você trabalha na seara do Cristo, o trabalho é para você. Nós trabalhamos na seara, ele nos convida para trabalhar na seara dele, mas não que o trabalho seja para ele. O mestre não precisa de nós, nesse sentido não. Ele nos ama profundamente, mas ele não precisa de nós, embora ele queira nos ver sempre trabalhando. Mas quem precisa do trabalho somos nós. Porque o trabalho age em nós pela ocupação útil, pelo serviço útil que nos dedicamos a fazer. Nós vamos agindo em nós mesmos. Evolução se faz assim. Nossa caminhada aqui na Terra, que não é excursão, que não é a passeio, é uma caminhada de trabalho. Mas trabalhar o quê? Trabalhar o quê? O terreno fértil dos nossos corações. Esse é o trabalho. É isso que se chama reforma íntima, é isso que se chama evolução, tudo que você quiser chamar. Trabalhar o terreno fértil dos nossos corações. Lapidando o nosso coração para que as sementes ali plantadas possam florescer por meio do esforço, por meio do trabalho. Do trabalho a que somos convidados a todo momento por nós mesmos.
Porque ainda que nós possamos contar com a ajuda, e contamos muito com a ajuda dos nossos irmãos do plano espiritual, a torcerem, a vibrarem por nós, nesse momento aqui, estão felizes por nos ver aqui, reunidos nesse início de noite, falando do Evangelho de Jesus. Após tantas desistências e quedas, que eles já estão acostumados a observar na gente, eles estão profundamente felizes de nos ver aqui, tenho certeza. Mas ainda que possamos contar com seus apoios, com suas ajudas ao trabalho que é só nosso, o de levantar, pegar o nosso arado e trabalhar. E esse é o movimento de cada um de nós, que todo momento os irmãos do plano espiritual estão a nos convidar a fazer. Relembrando que o Cristo já nos disse há quase 2000 anos atrás: a cada um segundo suas obras. Então, algumas vezes, como crianças espirituais que alguns de nós ainda somos, queremos sim colher girassóis em campos que nós não semeamos. Isso é marca registrada do ser humano aqui na terra. Martinho da Vila tem uma música que diz assim: nego que não plantou coco está tirando o coco e sujou do terreiro. O cara não plantou, tirou o coco e ainda sujou do terreiro do cara que plantou. Somos nós. Somos nós. Ficamos parados, cansados, reclamando sempre: ah, mas está tão difícil, está complicado, eu tenho uma família que me exige tanto. Gente, mas o trabalho da família é serviço, é ocupação útil também. É ocupação útil. A disposição de cuidar daqueles que caminham conosco é serviço útil. Quem disse que não é? Está trabalhando na seara do Cristo. Estejamos atentos aos convites que nos são feitos a cada dia, para que nós não percamos as oportunidades, para que nós possamos aproveitar essa caminhada aqui na terra. Haroldo Dutra afirma que quando Jesus nasceu na manjedoura, ele quis nos dar a prova de que não importa do ponto de onde partimos, mas sim o caminho que temos a percorrer. O exemplo disso está quando nós olhamos para o Mestre e vimos aqueles 12 homens que ele escolheu, né? Que ele escolheu para estar junto deles. Nós vamos observar, naqueles homens, nós encontramos muitos dos nossos equívocos, dos nossos enganos. Jesus podia ter feito no colégio apostolar só de espírito puro. Vinha para aqui e trazia 12 espírito puro. Não. Pegou um bocado de pé de cerca, um bocado de pescador ruim da Galileia para fazer o colégio apostolar dele. Mas isso é uma lição para nós. Isso é uma lição para todos nós. Homens imperfeitos. Olha, Pedro negou Cristo, que era o chefe de tudo, negou Cristo. Tomé desconfiou, Judas traiu, e o resto abandonou Jesus naquele momento difícil. Olha, se não é semelhante a nós, se não é um dos nossos. Imperfeitos, todos eles. Eles não estavam prontos para o ministério, mas eles traziam um diferencial em relação a gente. Eles estavam disponíveis. É isso que faz toda a diferença no trabalho do Cristo. No trabalho do Cristo. E na caminhada, no processo, foram se transformando. É isso, gente. Quando Pedro Paraíso, na semana, uns dias atrás, ele disse, né? Jacó descobriu porque é que o pessoal só lhe chama a primeira semana para o centro. Aqui é a primeira semana, Pititinga é a primeira semana, lá no centro é a primeira semana, Nazaré é a primeira semana. Eu digo, por quê, Pedro? Porque você é um palestrante meia boca. A primeira semana sempre tem menos pessoas no centro. Pedro, está certo. Gente, você está vendo caguete de palestrante em mim? Não. Mas eu tenho que estar disponível. Porque eu sei que vou me aperfeiçoar na caminhada. Se eu for esperar ficar pronto para fazer palestra, fica, Sérgio. Fica pronto. O Evangelho fala que o homem de bem é aquele que se dispõe a se melhorar. Mais ou menos isso. Não é que eu estou bom, não é eu vou lá. Isso é para que nós possamos ter a certeza de que nós também vamos nos melhorar ao longo do caminho, do trabalho que despendemos nesse caminho. Por isso que Jesus escolhe 12 pés de cerca igual a gente, para a gente ver isso. Eles puderam, eu também posso. Simples. Porque é a caminhada, não é de onde você parte. Mesmo não estando prontos, basta estarmos disponíveis. Essa palavra tem que projetar em nós essa palavra, disponibilidade. Porque o culto estéril
né? Botar o joelho no chão. Então, quando o Mestre nos dá como experimento o seu Evangelho, nos deixa como herança a sua própria vida de exemplo de trabalho. Ele está dizendo a cada um de nós, este é o caminho de retorno ao convívio do Pai. Este é o nosso caminho de aperfeiçoamento. É assim que nós nos tornaremos espíritos puros, por meio do trabalho. Nunca por meio da adoração, pelo trabalho. Quando Jesus nos fala, nos dá seu exemplo, Ele está trazendo o testemunho do amor, para que nós possamos então refazer a caminhada, voltar ao encontro do Pai. Quando nós pensávamos sobre isso, eu me lembrei de Madre Teresa de Calcutá. Ela tem uma frase muito bonita e ela diz assim: nunca entre nós e o outro. Olha a profundidade disso. Eu crio um problema com o seu Écio. Meu problema não é com o seu Écio, é comigo e Deus. Se o seu Écio cria um problema comigo, ele não criou um problema comigo, não, ele criou um problema com Deus. Olha a profundidade disso. É sempre nós e Deus. Sempre entre nós e Deus. Então, o nosso trabalho de transformação, de aperfeiçoamento, é a nossa relação com o Pai. Mas, como a nossa caminhada é solidária, como eu falei, não conseguimos ser felizes deixando os nossos irmãos para trás. E vamos buscando ampará-los, ajudá-los. Porque, por muitas vezes, nós vimos que as pessoas se equivocam, se enganam. E quando nós já tivemos algum aprendizado, já fizemos alguma caminhada, nós queremos compartilhar esses aprendizados. Isso é um problema, porque se você não tiver um controle, você torna-se fanático. O Evangelho é tão eloquente, é tão abarcador das pessoas, envolvente, que você termina se tornando fanático. Que você quer passar para as pessoas aquilo que você está sentindo. E você não basta querer passar, tem que saber como passar, né? Para que aquele irmão que caiu no caminho, geralmente, onde nós também já caímos, possa se levantar, possa se reerguer e continuar. Porque você só pode ajudar alguém no lugar que você caiu. E tem mais, como eu disse aqui outro dia, nunca diga ao irmão, que alguém que você ama, alguém que você gosta, que ele está caído. Peça para ele se levantar. É assim que Jesus fazia, né? Jesus, levanta-te, anda, levanta-te e segue-me, levanta-te. Sempre Jesus dizia isso. Mas não diz que está caído, não. É pensando nisso, nesse convite sempre ao trabalho, pensando em que nós temos uma relação de interligação um com o outro, no nosso processo de aprimoramento, é que esse livro, Pontos e Contos, Humberto de Campos nos traz a história de Diana. Alguém já leu a história de Diana aqui? Chega no Google e bota assim, ó, Pontos e Contos, Diana. Porque eu só vou trazer uma parte aqui, né? Mas é uma história extraordinária. Vocês vão sentir pelo pouco que tem aqui. Diana era uma mulher que gozava naquele momento, naquela região espiritual, de um grande respeito, de uma grande veneração. Era um espírito venerando. Alma divina, Diana reunia a beleza e a bondade, a ciência e a expressão. Havia em torno dela uma grande luz a mostrar o seu grau de evolução. O fato comprova seu espírito já numa caminhada bem à frente daqueles outros que ali se encontravam naquela região. Diana era uma entidade espiritual que se dedicava profundamente a socorrer os irmãos das regiões mais sombrias, das regiões onde se encontravam muitos irmãos sofredores, renitentes ainda no mal. Lugar que um espírito ia, passava lá 3 meses e ia embora, ela ficava lá. Se nós pudermos pensar, alguns de nós aqui na Terra ainda somos assim. E somos socorridos muitas vezes por essas criaturas, algumas encarnadas, outras não, que se dedicam diariamente a nos socorrer. Diana era uma dessas pessoas. É uma dessas pessoas. Acendia a luz evangélica entre gemidos e sombras. Onde havia um gemido e uma sombra, ela levava o evangelho do Cristo. Ela visitava aquele grupo onde Humberto de Campos se encontrava. E depois de ouvirem um pouco da fala de Diana, de se encantarem, se aproximaram dela e pediram para ela falar um pouco sobre a sua vida. Estava todo mundo encantado. Porque ela se dedicava tão amorosamente a cuidar daqueles que se encontravam em região de tanto sofrimento.
Por que ela tinha tanta abnegação e tanta entrega naquele trabalho? Humberto de Campos nos relata que aquela abnegada servidora, ela possuía assim o direito de ser tão admirada e respeitada naquele grupo, não só por trabalhar junto daqueles irmãos sofredores, mas também e principalmente porque ela vencera em si mesma as deficiências mais rudes da condição animal. Você está vendo dois trabalhos. Ela trabalhava pelos irmãos e ela conseguiu vencer nela mesma. Então, trabalhar para os irmãos é trabalhar para fora. É necessário, mas não é essencial. O essencial é isso aqui. É quando você trabalha para você mesmo. Divaldo Franco já fez para acho que mais de 10 mil palestras, se não me engano. Certo? É palestra que não acaba mais. Mas se ele não incorporou nada daquelas palestras para cá, ele trabalhou para fora. Vai chegar no mundo espiritual sem luz. Porque aquilo que ilumina o espírito é o trabalho para dentro. Lá fora é necessário, cá é essencial. Aliás, Emmanuel trata isso no livro, né? Caridade é essencial. Nós estamos falando de uma irmã que havia caminhado e trabalhado pelo seu burilamento. Não estava ali numa condição de favor, de presente, de privilégio, mesmo que não existe lá, né? Mas por trabalho. Isso dava a ela o brilho que aqueles irmãos viam ao seu redor. Um brilho imenso. Aqui, é esse o convite de falar um pouco de sua história e contar a sua trajetória. Por que ela se dedicava àquele trabalho? E ela diz assim: eu não sei se vocês conhecem as extremas dificuldades do espírito para alijar as vestes animalizadas dos sentimentos. É forma íntima, né? Alijar, se ver livre, expurgar. E isso parece muito comum. É como se alguém dissesse assim: olha, eu não sei se vocês sabem o quanto é difícil caminhar aqui na terra. Não é fácil, não. Era isso que ela estava dizendo para aqueles irmãos, já naquele encontro no plano espiritual. Então, eles sabiam do que ela estava dizendo, porque ela sabia o quanto era difícil lutar por transformar-se, lutar por diariamente aceitar o convite do Cristo, do amor, do perdão, da tolerância, da paciência, do recomeço, da resignação, da obediência. E ela continua dizendo, presta atenção no que ela diz, porque nós estamos falando aqui de Diana, nós estamos falando da gente. É bom que a gente bote isso na cabeça, né? Ah, Jacó falou de Diana. Não, nós estamos falando da gente. Até um certo ponto aqui é a gente. Confesso que pertencia à classe das piores mulheres que já existiram no círculo do planeta. Olha, lembra aí? Não importa de onde nós começamos. Aquele espírito nimbado de luz pertencia à classe das piores mulheres que existiram no círculo do planeta. Aquela irmã que gozava de um respeito e admiração pela sua evolução e pelo trabalho amoroso que desempenhava, contava que há tempos atrás pertencia aos piores círculos de mulheres que existiam no planeta Terra. E ela continua: o ciúme, o egoísmo e a vaidade. É engraçado isso aqui, porque quando eu fiz esse trabalho, eu procurei esse trabalho para fazer, duas amigas, uma me perguntou, ficava me perguntando quando eu queria fazer uma palestra sobre ciúme. Mais de um ano fazendo isso, eu sempre dizia: minha filha, para falar de ciúme é complicado, porque o ciúme não anda só, o ciúme só anda de turma. Olha a turma dele ali, só anda de turma, então você enfrentar uma turma não é fácil. Não, mas fácil. Aí que eu encontrei outra que já estava no terceiro casamento, e o terceiro casamento estava indo por água abaixo. Aí eu disse: mas por que, minha filha? Porque os homens não me entendem. Certo? Eles não entendem que eu ciúme porque eu amo. Nada a ver, nada, ou engano, sabotando a própria consciência. São excludentes. Ela diz: era o meu trio de verdugos cruéis. Olha, aquilo que a gente acha que é uma bobagem, que é prova de amor, ela está dizendo que era um trio de verdugos cruéis. Aproveitando para perguntar: quais serão os nossos verdugos? Os mesmos. Uns mais, outros menos, mas os mesmos, ainda os mesmos. Como anda em nós a vaidade, o egoísmo, o ciúme? Como anda em nós a raiva que por vezes se apresenta como agressão? Como anda em nós essa relação de afeto que se
transveste de posse e transforma esse sentimento no ciúme doentio e estraga as relações. Para Diana, esse era o trio de verdugos para a sua vida. E eu me lembro que tem uma música de Adelmário Coelho, que o título é Se Casamento Fosse Bom. Acho que essa música é do trio nordestino, ele gravou, né? Se casamento fosse bom. E tem uma passagem que diz assim: o ciúme é o tempero do amor. Não dá para entender. Denidino, na Jovem Guarda, que ele cantava o Coruja, naquele negócio, Denidino gravou uma música que diz assim: onde tem ciúme tem amor. E Roberto Carlos, com ciúme de você, ele vai dizer assim: esse telefone que não para de tocar está sempre ocupado quando eu penso em lhe falar. Quero saber logo quem lhe telefonou, que disse, o que queria e o que você falou. É brincadeira um negócio desse? Como é que pode dar certo uma relação dessa? Que diabo de relação é essa? Mas dá. Porque em nosso plano ainda hoje, se o marido disser que não tem ciúme da mulher, a mulher vai dizer amiga vai dizer porque ele não te ama, besta. É assim. O homem é a mesma coisa. A mulher vai lá, a mesma coisa. O amigo vai dizer, rapaz, cuidado, ela não te ama, porque se amasse tinha ciúme. Deu para entender como é o negócio? Então, nosso plano ainda, é por isso que diz, sai música, a gente canta a música de uma alegria danada, né? E para lapidar, para transformar esses verdugos, ela disse que voltou a carne numerosas vezes. Só 3. E pode olhar quem tem mais. E nós, quantas vezes já estivemos nessa experiência para lapidar em nós emoções e sentimentos ainda tão animalizados em nós, ainda tão animalizados. Diana continua: voltei à carne inúmeras vezes, somente para atacar o ciúme nefasto. O ciúme recebia a oportunidade de 9 existências sucessivas, sem resultado eficiente, sempre tombando sob o jugo do verdugo cruel. 9 encarnações pela má vai dar 2 milênios. Você encarna 50, 60, tá mais tem 100, 200, vai. 2. Aliás, no próprio texto ele fala em milênios, ela fala em milênios. Então, olha o problema, ciúme, só o ciúme aí. Só o ciúme. Para combater o egoísmo e a vaidade, relata ela, regressei ao corpo físico inúmeras vezes sem conseguir a libertação desejada. Quantas oportunidades o Pai nos dá, diz ela. Ele nos ama tanto que não há nada que nós façamos, nada que fará com que Ele deixe de nos amar. Não tem nada que você faça que você acha que seja contra Deus para abalar o amor de Deus. Mesmo porque se abalasse você seria igual a Ele ou maior do que Ele. Só por essa lógica já diz que você não pode fazer nada. Não há nada que nós possamos fazer para destruir o amor de Deus por cada um de nós. Então, Ele vai nos dar tantas oportunidades quantas forem necessárias. Mas o que o Pai não quer, isso Jesus também deixou claro, é nos ver sofrer. É nos ver sofrer. Mas por vezes, quase sempre, nós escolhemos esse caminho. A escolha é nossa. Como Diana, que teve inúmeras oportunidades e as perdeu. E ela continua contando. Sempre caía no mesmo erro. Envenenava o meu companheiro pelo ciúme, destruiu o lar pelo egoísmo e perdia os filhos pela vaidade. E ela sabia que desvelados amigos, carinhosos irmãos, a seguiam das esferas mais altas, mas ainda assim ela caía nos mesmos equívocos. E ela se valeu da bênção da reencarnação e novamente cometeu os mesmos erros e espezinhou as sagradas leis. E os seus amigos benfeitores, respeitando as suas escolhas, como respeitam as nossas, se afastaram por um tempo, mas não desistiram dela. Isso acontece muito com a gente. Está persistindo ali, o mentor sai de baixo, deixa você se acabar. Quando você se acaba, você desperta. É só você despertar do sono que você está ali. Se afasta um pouquinho, porque com ele junto você fica na segurança. Quando ela se viu finalmente cansada, abatida de tantos enganos, de tantos equívocos, ela então teve um grande pavor e um grande desânimo.
E foi então socorrida por uma nobre missionária do bem, que falou para ela novamente da importância da jornada da terra, de uma nova tentativa para que novamente pudesse reparar, refazer os erros adquiridos pelo ciúme, pela vaidade e pelo egoísmo. Só não tem outro remédio. O remédio disso é reencarnação. Por aqui você não conhece outro remédio. E essa mulher contou a sua própria história, também difícil, de uma maternidade dolorosa, onde se utilizou de entidades infelizes. Vixe, para aqui. Onde se utilizou de entidades infelizes para poder reparar os enganos adquiridos no passado. Ó, que ponto chegou. Os irmãos de luz não deram jeito. Não tinha jeito. Olha onde chegou, né? Então, envolvida e imobilizada pela história daquela abnegada missionária que havia lhe socorrido, Diana então consente com a orientação de aceitar uma nova encarnação na Terra, para que pudesse, pacientemente, conseguir realizar aquilo que perdera durante milênios. Vejam que somos uns ajudando os outros. Olha a caminhada solidária que eu falei, apareceu uma abnegada missionária, sempre é assim, né? Uma outra irmã que no passado se equivocara em erros semelhantes, porque só pode ajudar se for no erro semelhante, né? Conhece o caminho. A socorrer Diana para orientá-la, ajudar e aceitar uma nova encarnação, para que pudesse reparar também os seus equívocos. Onde Diana estava errando, ela já tinha errado, já tinha vencido. Ela pode ensinar o caminho. É essa caminhada solidária que nós falamos. Então, Diana aceitou a oportunidade da nova reencarnação. Não se sentiu um pouco assustada, em dúvida, se conseguiria realizar aquele intento, que a prova não é fácil não. Mas persistiu e foi assim, que entre pavor e ansiedade, ela mergulha na psicosfera terrena e retorna a um corpo físico. E na infância, ela se sentia muito desconfortável, com o corpo que possuía em desacordo com seus sentimentos íntimos, vaidade, veio feia para dedéu, mas veio feia. Veio feia. É assim, tem que ser assim. Mas aos poucos, foi dominando a rebeldia do seu coração e foi lavando as manchas da revolta com as lágrimas benfazejas. E havia se tornado órfã desde os primeiros anos. Misericórdia, feia e órfã. Em verdade, em virtude disso, ela se viu compelida a esposar um homem terrivelmente disforme, pior do que ela, que lhe impôs 4 filhos desventurados. Olha, gente, o ciúme, cuidado. Diana viveu com o esposo infeliz, que veio desencarnar logo cedo, deixando na pobreza. Pobre, feia, com 4 filhos. E com a responsabilidade de cuidar daqueles 4 filhos. Os filhos não lhe permitiam um trabalho digno, porque eles demandavam dela muitos cuidados especiais. Diz que não tem nada ruim que não possa piorar, né? Então vamos lá. Um era cego, o outro leproso e 2 aleijados. Dá para parar e tomar ar, né? Quando a gente olha isso no nosso dia a dia, nos deparar com alguém nessa situação, por vezes nós chegamos a clamar, né? Gente, mas onde é que está Deus que permite isso? Se existe Deus, por que permite uma coisa dessa? Você não entende, né? Você não entende. Lembremos da história dela. Vá lembrar da história dela. Ela teve diversas oportunidades naquele momento. Convencida por uma irmã, aceitou o convite, o desafio, né? O desafio de uma maternidade difícil para reparar milênios de equívocos. E ela traz com ela 5 espíritos infelizes, o marido e mais 4 filhos. 4 caídos. E o que é isso? Socorro divino, a intervenção amorosa de Deus nas nossas vidas. Simplesmente isso. Olha, socorro divino, a intervenção amorosa de Deus nas nossas vidas. É difícil entender isso. É difícil entender isso. É por isso que o Espiritismo tem pouca gente, né? Tem religião que vai prometer que Jesus vai arrebatar todo mundo, vai levar todo mundo. Aí é fácil, enche a casa. Mas quando você vê uma coisa dessa, dá vontade de sair pela porta e correndo. Misericórdia. Diana continua contando que muitas vezes a vaidade a inclinou à prostituição, mas o seu instinto de mãe
não a permitiu se separar dos seus filhos, e toda a gente que havia evitava sua presença com muita repugnância. Era terrível, era terrível. Mas a vaidade, como é que a vaidade vai embora? O egoísmo procurou vendar-lhe os olhos, sugerindo que enjeitasse os filhos doentes. Contudo, a maternidade sofredora lhe ajudava a vencer o combate travado no seu próprio coração. E o ciúme aviltava o desespero e o crime. Mormente, quando surgiam mães tranquilas e afortunadas em seu olhar, carregando seu filhinho para tomar sol naqueles carrinho bonito, e ela com aqueles irmãos ali. Todavia, o beijo das suas crianças convidava a gratidão pela caridade pública, convidava a humildade ao entendimento. Diana vagueou, mendigando nos caminhos, errando sem direção, invariavelmente acompanhada pelos 4 meninos, que se transformaram em sentenciosos adultos, cheios de necessidades especiais. Os filhos aleijados partiram cedo. O leproso desencarnou algum tempo depois, e seu filho cego a acompanhou por mais de 40 anos. 40 anos na estrada, depois de adulto, né? E com ele, ela suportou sede, fome e privações na mendicância. Conheceu de perto a enfermidade e a aflição, com os filhos amargurados, agonizantes, insepultos. Vamos fazer aqui uma breve e profunda reflexão, gente. Ao nos depararmos com uma paisagem dessa, no nosso dia a dia, qual seria agora o nosso julgamento? Qual seria o nosso julgamento precipitado e irresponsável? Eu estou dizendo precipitado e irresponsável, porque na nossa justiça aqui, humana, né, o juiz não julga as pessoas, o juiz julga o processo. Mas nós julgamos as pessoas, pior ainda, que nós não temos nenhum processo na mão, né? Então vamos julgar essa bendita senhora? Como pode uma mulher dessa sem condições de colocar 4 filhos no mundo? Isso é fácil, né? Olha, chame para fazer uma faxina, lavar uma roupa que ela não vai. Né? Também o governo paga por cada filho que ela coloca no mundo, só tem que fazer mais filho mesmo. É isso aí. Isso eu ouço direto. Com pessoas menos afortunadas, imagine você uma coisa dessa. A esse tipo de gente, que Deus não perdoe, mas eu não ajudo. É assim, gente. Não tem um processo na mão e quer julgar, né? E Jesus dizendo o quê? Pedindo, não julgueis para não serem julgados. Como é que você vai julgar sem processo? Você não está vendo nada, você não sabe de nada da história. E está julgando. Mas voltando ao relato de Diana, a morte a surpreendeu totalmente renovada. E com as bênçãos divinas pôde entoar o cântico da vitória. Diana encerra sua história, contada ali para aquele grupo, e diz: segundo podem ver, eu sou devedor insolvável para com os nossos irmãos do purgatório escuro. Eu sou uma devedora que não posso pagar. Não tenho como pagar. Pronto. Aos meus irmãos do purgatório escuro, aqueles 5 desceram com ela. O marido e os filhos, os 4 filhos. Olha, em companhia deles, na reencarnação terrestre, aprendi lições que muitos séculos de aprendizado pacífico não me puderam ensinar, à vista da minha rebeldia e da minha viciação. É tão grande a minha alegria, tão bela a minha noção de vitória individual, que se rastejasse nas trevas por alguns milênios a fim de servi-los, não lhes pagaria em hipótese alguma quanto lhes fiquei a dever para a eternidade. Olha como é a seara do Cristo, né? 5 camaradas lá, né, vieram. Ela voltou melhor, mas eles voltaram melhor também. Tem que entender isso. Eles voltam no coração pelo menos com uma pitadinha de gratidão. Ver toda aquela história e aquela mulher não abandonou eles hora nenhuma. Eles se melhoraram também. O trabalho é sempre assim. Você não pode fazer um trabalho que só melhore você. Seria egoísmo. Você tem que fazer um trabalho em você que melhore os outros. Por isso que pegou 5 irmãos lá, rebelde. Vamos descer todo mundo, desce todo mundo e ajuda a mulher. E acabou. O que será que a história de Diana diz para cada um de nós?
Quantas dificuldades nós estamos vivendo nesse momento de relacionamento na família, no trabalho, né? Na rua, na política. Quanta dificuldade nós estamos vivendo. Mas isso, gente, isso, por incrível que pareça, nada mais é, na realidade, que a mão de Deus a cuidar de nós. Isso tudo é a mão de Deus a cuidar de nós. Para nos ajudar a vencer alguns impiedosos verdugos, alguns, como o ciúme, o egoísmo e a vaidade, que estão enraizados em nossa alma. Para que, ao final dessa existência, possamos atravessar o túmulo renovados, transformados. Os espíritos que nos antecedem nessa jornada compartilham conosco com as suas experiências para nos dizer: confia, trabalha, Jesus segue conosco. No trabalho, não é na adoração não, cuidado. Mas ele segue conosco no trabalho, no serviço útil. É a mensagem que os nossos irmãos do plano divisível estão a todo momento a nos trazer. Como transformar em nós aquilo que nós já percebemos que precisa ser transformado e que nós não temos coragem de transformar. Nós não temos coragem de transformar. Sabe que precisa, mas não tem coragem de transformar. É? Trabalhando por nós e por aqueles que caminham ao nosso lado, como foi o caso de Diana. Trabalhou por ela e por aqueles que estavam ao seu lado dela. Cuidando, socorrendo, acolhendo, balsamizando dores, acalentando, sendo sorriso, sendo amor, sendo tolerância no dia a dia, principalmente no nosso ambiente familiar. E para que possamos encerrar nossa reflexão dessa noite, há uma história de Eurípides Bassanufo, que está no livro A Vida Escreve, pela psicografia de Chico Xavier. Bassanufo foi um dos grandes espíritas do Brasil, desse país. E lá conta que no início do trabalho de Eurípides, na mediunidade, no início, pegam ele logo no início do trabalho. No início do trabalho na mediunidade, em Sacramento, ele se percebeu fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando uma noite ele viu a si mesmo volitando. Ele estava inquieto, um pouco angustiado, e ele subia, com a sensação de que algo muito especial iria acontecer. E aí ele se viu em determinado momento num campo, num ambiente muito bonito. E observou alguém orando, ele achava que estava orando. Ele foi se aproximando, era uma paisagem muito linda. E como se ele estivesse magnetizado por aquele desconhecido ao longe, se aproximou dele. Mas surge um momento que ele reconheceu aquele desconhecido e parou, tomou um susto. Ele reconhece, ele relembra do cristianismo e reconhece o próprio mestre. E ele percebe que Jesus chorava. Jesus chorava. Ele não entende porque o mestre chorava. Ele queria perguntar, mas ele não queria perder a beleza daquele momento. Até que por fim, ele se aproximando um pouco mais, pergunta: Senhor, por que choras? Jesus não responde e permanece em silêncio. Isso é a primeira lição de Eurípides na mediunidade. Hein? Jesus não responde e permanece em silêncio. E ele, querendo entender o motivo da dor do Cristo, pergunta: choras pelos descrentes do mundo? Jesus responde a Eurípides: não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Não é por eles que eu choro. Choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho e não praticam. Não praticam. Então, que não seja por nós, que daqui por diante, que o Cristo chora. Que não seja por nós. Que Ele continue a chorar. Por os outros tudo bem, mas por nós mais não. Muito obrigado, gente. Então, gente, depois dessa lição valiosa aí que Jacó nos trouxe hoje, né? Essa reflexão sobre a história de Diana, muito forte isso, né?
ela viveu um karma muito grande, né, em relação ao ciúme, ao egoísmo, à vaidade. Ela precisou reencarnar, e a reencarnação mais difícil dela foi a que fez ela superar, né, esse karma grande que ela vinha, né, trazendo durante tantas reencarnações. E que mensagem bonita, né? A questão da solidariedade, né? No momento em que ela melhorou como pessoa, ela também melhorou, né, os que estavam com ela. Esse trabalho solidário que a gente precisa ter, né? Esse trabalho útil na seara de Cristo. Muito bonito essa reflexão de hoje. Gostei muito. Acho que isso tocou bastante no coração da gente, né? E agora vamos dar início à prece de encerramento da doutrinária de hoje. Nesse momento, vamos fechando os nossos olhos, nos colocando em sintonia com o divino que habita em nós, nos permitindo envolver com essa bela canção ao fundo, que fala sobre a expressão da nossa gratidão a Deus. E assim, vamos sentindo toda a energia da espiritualidade amiga agindo sobre os nossos centros de força, promovendo equilíbrio e regeneração do nosso corpo físico, psíquico e espiritual. E assim, vibramos na frequência alta do amor, da paz, da benevolência e da mansidão. Que possamos sair daqui hoje renovados e nutridos para mais uma semana de vida, de trabalho, de estudos, com a graça e a permissão de Deus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Just one move with my arms stretched wide. I will worship you. So I lift up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. It's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. You've got a lion inside of